Tarde a todos e todas. Sou Sandra Helena Pedroso, estou vice-presidente do Sindiconte Rio e é um prazer receber hoje o economista Ricardo Henrique Miranda para a gente falar sobre democracia. A democracia tem. Não vamos falar de democracia político-partidária, muito mais pensar efetivamente o que é democracia e também aonde a contabilidade se encaixa nessa democracia que a gente vai ver aí hoje. Henrique, muito obrigado por ter aceitado esse desafio desse nosso projeto especial em comemoração aos 105 anos do Sindiconte Rio. Obrigada. Boa Vamos lá, o palco é seu. boa tarde a todos, né? Pelo menos eu estou falando do Rio de Janeiro aqui, passando um frio, né? Porque 13 graus para Carioca é neve, né? E pode ser que vocês estejam espalhados aí pelo Brasil, podem até ter mais, mais no sul, né? Algumas pessoas compartilharam 0 graus comigo hoje lá no sul, então uma frente fria, né? Como a gente chama aqui, né? Bem, então é, é um prazer estar falando aí, que eu acho que com a maioria são contadores, né? Mas eu tenho uma formação de economia e depois me especializei em finanças, tudo aqui no Rio de Janeiro, e fiz PUC como economia e COPEAD como finanças, e já tem bastante tempo. Eu tinha cabelo nessa época, né? E eu estava falando aqui com a Sandra que, apesar de não ser contador, eu acabei me apaixonando pela contabilidade, entendendo a importância da contabilidade, quando eu comecei a trabalhar com 20 anos de idade, né? Mas tinha dado contabilidade na faculdade, lá na faculdade de economia, e foi dado de uma maneira, não, acho que não era culpa do professor, mas estimo que se dá contabilidade em muitas faculdades de uma maneira difícil, que não apaixona, né, o aluno. Eu tenho 3 filhos, por exemplo, que fizeram administração, fizeram economia, não fizeram contabilidade, mas toda vez que tinha que ter aula de contabilidade, falei, que saco, não quero, não entendo isso. Esse negócio de débito e crédito começa aí, já dá confusão na esquerda, direita, já começa a criar essa paura na contabilidade. E eu também tive a mesma coisa, né? Mas quando você vai para o mundo real e começa a trabalhar, e você está numa empresa que entende a importância da contabilidade, né? Ela já começa o seguinte: a primeira coisa que você vai fazer, o fundamento para você trabalhar em finanças é você entender a empresa. E como é que você vai entender a empresa? É na contabilidade, né? E aí você, dando contabilidade à teoria e fazendo estudos de caso, que é o que talvez não aconteça nas universidades, né? Muito estudo de caso, quando a contabilidade não é bem feita, e o que acontece, as consequências desse mau retrato, né? É que você começa a ver, pô, realmente isso daí é importante, né? Então, foi aí. Aí eu comecei a me desenvolver e nunca mais larguei. E eu trabalhei em empresas internacionais, internacionais, e logo no início também eu acabei. Meu primeiro dinheirinho foi dar aula particular. O pessoal levou bomba em matemática na faculdade e eu passei. Aí chega sempre uma pessoa, mas pô, você me ajuda? Daí, depois do 10º pedindo ajuda, o 11º falou assim: ó, para furar a fila, eu te dou aqui um dinheirinho para você, né, me dar aula particular. E aí eu comecei a dar aula particular e acabei a vida toda, até hoje, eu dou aulas em paralelo à minha atividade, digamos, de executivo, ou de consultor ou de assessor, né? Eu gosto. Ah, mas eu acabei me afastando um pouquinho de universidade e acabei
focando mais seminários específicos para a empresa, né? A empresa me chama, eu quero isso daqui, e é muito gostoso também você dar aula para a empresa, porque a empresa, ela tem, de novo, estudos de caso, né? E na universidade o desafio é que você não tem tantos estudos de caso, tem muita teoria, né? Bem, mas vamos então começar aqui, porque quando a Sandra me falou, olha, vamos falar da tua área, da tua especialização no tema democracia, né? Então eu vou aqui voltar a... Deixa eu ver aqui qual é o... Eu tenho que abrir aquele arquivo, vamos ver. Funcionou da vez passada, tem que funcionar agora de novo, né? Eu tenho que estar com ele aberto, né? Deixa eu ver aqui. Exit full Se screen. funcionou no ensaio, funciona depois. Funciona aqui também, né? E agora, você sai apertando o botão aqui, é complicado. Deixa eu ver, Zoom Meeting. Espera aí, primeiro eu preciso voltar com todo mundo aqui que estava na minha tela aqui. Vai lá no share screen novamente, lembra? Mas aconteceu alguma coisa aqui. Exit mini vídeo. Voltou todo mundo. Eu tenho que... Os arquivos já estão abertos aqui. Não, tem que abrir o arquivo. Tá, abriu o arquivo. Agora, vou para lá. Isso aí. E busquei esse daqui. Isso aí. Estão conseguindo ver? Sim. Tá. Então, vamos lá. Então, de novo, quando a Sandra me falou, o assunto você fazer um link com democracia. Então, a Sandra e a Bárbara também vão me ajudar nisso, mas eu pesquisei na internet e bateu com o que eu já estava pensando, né? O que é? Contabilidade é uma maneira de você dar transparência a o que é uma empresa, ou até uma pessoa física. Na verdade, eu sempre brinquei também com as minhas assessorias, que você diz o seguinte, a contabilidade ele se aplica também à pessoa física, né? Típico de um balanço é o nosso imposto de renda, né? Triste, o famoso tristilhão, né? Mas ele é um ativo passivo e demonstrativo de resultado, né? Então, você tem tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Então, falando aqui de o que é contabilidade versus democracia, tenho aqui uns textos que eu não vou ler tudo, acho que não sei se está dando para vocês lerem aqui, mas não precisam ler, não. Mas eu achei interessante que em 2013, que vocês contadores, batizaram como o ano da contabilidade no Brasil, né? E aí fala, e a Sandra disse que esse número já está mais atualizado, eram, na época, cerca de 500 mil profissionais, e hoje já são 600 mil profissionais, né? Ele fala que diz o seguinte, a contabilidade é uma atividade essencial para a eficácia da gestão, transparência e confiabilidade dos balanços, exercício eficiente da responsabilidade fiscal e sucesso nos negócios da iniciativa, tanto privada quanto do setor público. E aí ele termina esse primeiro parágrafo dizendo assim, preceitos fundamentais da democracia. Aí a gente pode fazer uma pausa e rever essa discussão de novo aqui, né? Trata-se de uma atividade essencial para a eficácia da gestão. Sem dúvida, né? Você precisa mensurar, é o que eu sempre falo também, você não consegue fazer nada se você não mensurar. E a contabilidade, a primeira coisa que ela te permite é você ter uma mensuração para poder decidir, vai para que lado, não vai para que lado, vai aumentar investimento, vai tomar crédito para fazer o investimento. Então, eficácia da gestão está
começa pela mensuração, e não existe mensuração sem a parte contábil. Tá? Transparência. Aí isso é outra coisa. São coisas separadas. Você pode ter feita boa contabilidade, mas você colocou isso para fora? Como é que foi como é que está a transparência? É um passo seguinte aqui, né? Se você tem essa transparência é boa ou ruim? Isso é outra coisa que ele fala aqui. Confiabilidade dos balanços, né? E aí a contabilidade é algo que eu só vou aprender na vida real, não na faculdade, né? Contabilidade, no início eu falava assim, pô, isso 1 mais 1 é 2, né? 2 mais 2 é 4. Contabilidade é matemática. Não é bem assim, né? Eu aprendi que existe muita interpretação na contabilidade. Isso, como é que a gente explica isso? Eu acho que a contabilidade evoluiu muito, era muito simples, aquele negócio de lançamento de débito e crédito, mas aí começou a sofisticar. Você tem setores de atividade, por exemplo, fazer balanço de banco é um negócio complexo. Você vai para uma siderúrgica, apesar de ser débito e crédito para todo mundo, o mesmo mecanismo, você acaba vendo algumas interpretações aí, de novo, eu não sou contador, mas você tem algumas diferenças. Se eu estiver falando alguma besteira, vocês me corrijam, hein? Por ser uma siderúrgica, não é que você contabilize diferente, mas o resultado daquela contabilização é interpretada de uma maneira diferente, né? Eu me lembro que o maior desafio para mim era entender balanço de construtora, porque tinha aquele negócio de despesas que você jogava para amortizar em períodos conforme o cronograma físico-financeiro. Então, a contabilidade é débito e crédito, é o simples, mas quando ela vai para o setor de atividade, ela começa a ter as suas nuances. E quando começa a ter as suas nuances, aí começam as interpretações. E aí que começa a complicar esse outro tema aqui, para ele chegar na democracia, né? A confiabilidade dos balanços. Então, aí eu vejo hoje os balanços, eu me lembro que os balanços de antigamente, você tinha 3 ou 4 páginas de números e meia página de nota explicativa. E hoje os balanços são meia página de números e 50 páginas de notas explicativas, né? Então, é muito interessante para você poder entender, interpretar aquele número, e aí você tem que ter paciência para ler, para poder julgar o que está sendo escrito ali, né? E aí você tem, então, lá, você tem algo para mensurar. Com isso, você consegue fazer uma gestão. Quer dizer, algo para mensurar o instrumento contábil. Débito, crédito, aquele negócio todo. Tem a transparência. Depois tem que os balanços estão confiáveis, porque os números estão explicados na nota explicativa. Aí você vai para... Você tem tudo. Você tem tudo. O que você vai fazer com essa informação? Aí vem a outra vírgula aqui. Exercício eficiente da responsabilidade fiscal. Né? Aí você começa a ver que aquela empresa não está indo bem. O que você vai fazer? Né? E, portanto, o sucesso dos negócios na iniciativa privada e da qualidade dos serviços públicos. Ou seja, na medida em que você tem a informação, o que você vai fazer com esta informação? Então, tudo veio bonitinho até aqui. Mas e agora? Você tem informação. O que você vai fazer com a informação? E o sucesso dos negócios, aí você tem várias interpretações, né? Sucesso dos negócios de uma entidade que não deve ter fins lucrativos não é ter lucro, é você, pelo menos, ter perpetuação. Ela tem que se pagar ad eterno.
você já vai para uma iniciativa privada, ela quer ter lucro para remunerar bem o acionista, de uma maneira financeira. Quando você vai para uma empresa pública, ela pode remunerar o acionista, que seria o povo, né, de um modo geral, num serviço de boa qualidade, ao menor custo possível, ou até muitas vezes sem o custo que seria financiado pelo Estado, né? Tudo isso, ele termina e diz: isso é democracia. Ele fala assim: preceitos fundamentais na democracia. É isso, Sandra? Isso, mas o que é essa tal dessa democracia? Democracia, ele vai falando em outros textos aqui que democracia é povo, né? É feito para o povo, para resultado no melhor possível do povo. Então, se você destrinçar a palavra democracia, o que é isso, democracia? Né? É o que vem tanto aqui, feito para o povo. O povo pode ser um público privado ou pode ser um público público, mas ela é feita para a democracia, para o povo. Eu acho que esse é o link usando a palavra democracia, né? Agora, se o povo vai usar isso de uma maneira certa ou errada, é outra discussão, tá? O ponto é esse, né? Isso aqui que eu achei interessante aqui é isso, é que tudo isso que a gente viu que é contabilidade é preceitos fundamentais de uma democracia, que é a informação para o povo, né? É isso, Sandra? É muito interessante porque quando você dá essa informação para o seu povo, né, para o seu público, de como as finanças de uma cidade ou de uma empresa está funcionando, você atende os requisitos da democracia e com isso ele pode entender, né, como é que isso vai se dar, como é que vão ser feitos os demais investimentos, não seria isso? Ah, e o que aconteceu? O povo também, eu tenho aqui, depois nessa sequência aqui, mostra a evolução da contabilidade, né? Ele diz que desde o início da civilização até o livro do Abaco, italiano, de 1202. Mas eu me lembro de falar que os egípcios já tinham lá um sistema de contabilidade, se achou no Nilo algumas coisas que já eram um sistema contábil, né? Então, isso daí realmente é bastante antigo. E aí vai a evolução toda. E falando agora de povo, de novo, então, quando você tem o povo egípcio, que era uma parcela pequena da população, né? E isso veio se ampliando, e falando de novo de contabilidade, democracia e de povo, o que a importância da contabilidade nesse sentido de democracia e de povo? Você tem que falar uma linguagem que não seria o Esperanto, aquela língua que nunca foi desenvolvida, né? Todo mundo fala a mesma língua. E o que eu vi, o que aconteceu na contabilidade? Apesar de ser débito e crédito, ela começou a ter aquelas velhas interpretações e cada país começou a ter uma contabilidade básica do débito e crédito, que não tem como fugir, mas que depois começou a ter as interpretações. E de uns anos para cá, eu sempre troco as letrinhas, mas é o tal do IFRS, né? Isso. São normas que tentam fazer com que todo o povo fale a mesma língua, né? Seja o chinês, que é um tipo de democracia
específica, seja o americano, que é outro tipo de democracia específica, mas que na contabilidade fale uma mesma língua. Isso aí. Né? Isso daí acho que foi um avanço muito grande. E por que esse avanço, de novo, para aqueles temas que a gente falou lá de confiabilidade nos balanços, exercício de eficiência, que acaba dando da democracia? Né? Você, no mundo globalizado, que é algo que talvez nos últimos 50 anos, ou talvez até menos, né, do que 50 anos, um investidor quer saber o seguinte: ele vai botar o dinheiro numa siderúrgica no Brasil, ou uma siderúrgica na China, ou uma siderúrgica nos Estados Unidos. Como é que ele vai avaliar isso? Na contabilidade, no balanço. E tem que estar todo mundo falando a mesma língua. Né? Então, isso é outra coisa que evoluiu bastante. Agora, não é perfeito, não. Esses mecanismos ainda estão se aperfeiçoando. Né? Aí você tem, um outro artigo aqui, fala que existe a CVM, existe muitas coisas que são feitas erradas, né? E que você tem que republicar o balanço. Né? Então, e tem que haver sempre também não é polícia, mas tem uma fiscalização dessas publicações. Tem que ter um órgão sério, né, que faça com que os balanços sigam essa democracia, siga o que é certo espelhar para o povo, na língua que possa ser entendida hoje em dia globalmente. Então, isso é outra coisa que eu acho que evoluiu muito nesses anos aqui e que está nesse artigo também. Né? Alguma coisa a acrescentar, Sandra, nesse conceito que eu tentei abrir aqui de... Não, a IFRS foi muito bom porque ela fez com que houvesse uma padronização internacional das normas. E isso está funcionando bem direitinho, apesar de vez em quando ter umas revisõezinhas, mas está indo firme e forte. E aí é muito bom porque todo mundo olha aquilo ali e consegue efetivamente isso. Aonde que eu vou investir? Na China, nos Estados Unidos ou no Brasil? Que ele consegue enxergar. Independente do viés político. Na verdade, a gente está aí, ou seja, a democracia sem viés político. A democracia naquele conceito de boa gestão, boa transparência, boa isso, independente de esquerda, direita, centro-esquerda, independente de tudo isso. Né? É porque as pessoas acabam confundindo a democracia com o sistema político partidário. E não E é. a ideia dessa discussão hoje é exatamente a gente mostrar que a democracia tem outro viés. O viés da palavra povo, né? Para o povo. Exatamente. Pelo povo, para o povo. Tem aqui, vou ver se depois eu encontro aqui, quase que foi alguém que já falou sobre isso daqui no passado. Mas falando um pouquinho aqui da área de vocês, é interessante que o primeiro curso aqui de contabilidade foi em 1902, em São Paulo. Os paulistas passaram à frente dos cariocas aqui. Sim, sim. Né? E aí, aqui joga a responsabilidade em cima dos contadores. Cada vez mais, e dentro dos limites da lei, contadores e auditores buscam aperfeiçoar seu trabalho para reduzir a ação dos maus administradores. Esse é um compromisso perene da categoria com o Brasil e a sociedade, e com a democracia. Exatamente. Né? E aí eu vou fazer só uma parte aqui, cada vez mais dentro dos limites da lei. Essa famosa lei aqui. Eu tenho amigos meus, brilhantes, que se formaram em economia e depois descobriram o seguinte: a teoria econômica, assim como a teoria da contabilidade, a teoria do economista, a teoria do contador, ela
não é tão difícil de se entender ou de se seguir, né? Mas você tem a famosa, você não pode fazer nada fora da lei, senão vira bagunça. O problema é se a lei é bem feita, se a lei está atualizada, ela pode ser bem feita e ficar parada no tempo. Eu fui responsável nas empresas que eu trabalhei, sempre das minhas atividades, sempre me davam os manuais de políticas de crédito, no caso, né? E olha, escrever manual, escrever lei não é fácil. Se você quer abordar todos os tópicos possíveis para não ter distorção, você vai fazer um manual que ninguém consegue ler, de tão grande e chato que é, né? Se você faz um manual muito pequenininho, você dá uma margem à interpretação gigantesca. Então, qual é a solução que eu vi funcionar? Não, vamos sair de manuais grandes. Sempre tentar fazer manuais pequenos. E ter sempre, dentro dos manuais, as pessoas que podem tirar as dúvidas ou esclarecer, que teoricamente são o quê? Os juízes, né? Então, você pode ter uma lei simples, mas por ela não abordar tudo, precisa ter uma pessoa boa no sentido ético, no sentido profissional e no sentido ético, de poder interpretar aquela lei, né? Então, o contador, eu acho que também está limitado aí à lei, né? E algumas leis ficam ultrapassadas, né? Tem que atualizar. Isso não acontece assim. Tem muita coisa que fica desatualizada. E aí, talvez mais nas grandes empresas, sejam privadas ou estatais, quanto mais a empresa for grande, mais lenta ela é em algumas atualizações, né? O segredo que eu aprendi também é que você, numa empresa grande, o segredo é você departamentalizar o máximo possível elas em pequenos núcleos. Em cada núcleo desse, uma equipe de gestor e uma equipe de responsável. Se todo mundo fazer bem o seu trabalho em pequenos núcleos, somados esses pequenos núcleos numa empresa grande, vai funcionar. E isso funcionaria numa empresa estatal como numa empresa privada, né? E, de novo, sempre naquele negócio da democracia. Tudo isso para quê? Para que o povo, a contabilidade seja feita para o povo, pelo povo e para o povo, né? Então, acaba sempre fechando nisso daí. Mas esse negócio de lei é complexo. É complexo, né? A nossa Constituição, eu acho que até hoje ela foi 1988, é isso? A nossa Constituição, 88, mas ela Ela até foi hoje tem um promulgada em monte. 88. Mas até hoje ela tem, parece que uma série de coisas que ainda precisa ser descritas, né? Então, e acaba indo lá para o nosso Supremo Tribunal Federal fazer aquilo que eu falei. Por mais que a lei esteja escrita, ela não consegue tirar todas as dúvidas. Então, vai ter que ter sempre uma interpretação, né? E aí, se a gente for voltar, talvez no tempo do ser humano, né? Quando você tinha as interpretações, o ser humano ele tem as suas fraquezas, as suas ambições materiais, etc. Então, muitas vezes, a interpretação ela não é fria e não é justa. Não tem a famosa justiça. Justiça não é tão cega assim.
ela vai acabar tendo uma tendência para, na interpretação, beneficiar X ou Y. E É. isso atrapalha a democracia, né? A questão, a questão, Henrique, é que as leis são feitas pelos homens. E os homens, ao estabelecerem as leis, não esquecem seus interesses partidários. E aí atrapalha tudo, entendeu? Porque tinha que ser, se a gente, o mundo ideal, que as leis sejam feitas pelos homens, cujo interesse político seja zero. Entendeu? Veja só o interesse da nação e da população. Isso não existe. Pelo menos eu nunca vi. Exatamente isso. E aí, dificilmente nós vamos ficar. Então, tipo assim, e os auditores também deveriam ter seus interesses apartidários também, para que fizesse um trabalho com mais eficácia, né? Não que o auditor não seja eficaz, claro que é. É sempre muito bom ter um auditor. Mas que, em alguns momentos, eles tendem a seguir um caminho. É. Agora, aproveitando o teu link aí, Elismar, não é isso? Isso, Elismar. Eu acho que no Brasil, diferente de alguns outros países que eu conheço, Uhum. não se exige que você tenha contador em empresas muito pequenininhas, microempresas, etc. Né? Isso até é um tema que eu vou botar para vocês aí. Por que será? Será custo? Será que uma pequena empresa não consegue bancar um contador ou não ter um auditor? Porque isso vai naquele nossa conversa inicial, né? Na qualidade dos demonstrativos, etc. Você acaba, esse bendito lucro presumido aí, eu acho que é algo que o Estado tenta pegar imposto, né? Mas você pode, quem não, um pequeno empresário pode estar fazendo lucro presumido e pagando imposto em cima de prejuízo, porque ele né? O que eu né? Mas por que vocês conseguem me responder isso aqui? Por que você tem empresas em países em que pequena empresa tem que ter contabilidade boa, tem que ter auditoria? Esse negócio de lucro presumido não funciona em muitos lugares onde você pode pagar um contador ou pode ter um auditor. Será que as pequenas empresas brasileiras são muito mais pobres que as outras? Ou os nossos serviços de contabilidade são muito mais caros que os outros? Alguém pode responder isso daí? Voltando novamente, eu vejo esse conceito, vamos chamar de conceito, eu vejo esse procedimento como receita do Estado. Ele está preocupado se você está sendo eficiente, se realmente o resultado que você está alcançando é o melhor. Se você, como um contador, teria até condições de aumentar, melhorar os seus negócios, melhorar a sua forma de trabalhar, não. O Estado quer o dinheiro, quer botar o dinheiro no bolso. Desculpa, eu vejo dessa forma. Não, eu sei, mas por que o pequeno empresário, se ele conseguir fazer por lucro real e mostrar que não está dando lucro, ele vai pagar menos imposto, né? Mas por que ele não faz isso? Questão de custo ou questão do não gostar da contabilidade? Porque isso, Elismar, também foi no início da nossa conversa. Você sabe que a minha experiência, quando eu assessoro pequenas empresas, né? Os caras detestam contabilidade. E mais, débito e crédito vai dar 1 mais 1 é 2? E fala, não, veja bem, não pode dar 2, não. Tem que dar 3, tem que dar 4. Então, é fogo, porque a contabilidade vai permitir uma série de coisas, inclusive que ele pague o imposto justo, né? Mas, muitas vezes, o empresário ou detesta a contabilidade, porque não gosta, né? Dá trabalho, tem que investir em gente, tem que investir hoje em sistemas, né? Para você fazer os registros contábeis, tem uma série de coisinhas aí. Eu acho que essas distorções estão atrapalhando a contabilidade no Brasil
e, consequentemente, no finalzinho lá, a famosa democracia, né? Veja só, Henrique, lá no passado, vou falar passado porque eu já sou idosa. Lá no passado, o que os empresários, né? Os empresários, o contador chegava para o empresário, quanto é que você quer que dê de lucro? O empresário quer que dê tanto. Aí o contador ia lá e fazia que o resultado fosse alcançado. Aí chega um fiscal, quanto é que o fiscal quer para ir embora? O fiscal quer tanto, não dá tanto fiscal, pronto, vamos manter a mesma coisa. Então, eu acho assim, esses sistemas que estão sendo criados, sistemas de controle mesmo. Hoje você emite uma nota fiscal, rapidamente você já gera uma receita, que vai para a Receita, que vai para a Secretaria de Estado, que vai para a Prefeitura, então não tem para onde você fugir. Aí você diz, o camelô não tem nota, mas o camelô usa maquininha. Aí ele botar um cartãozinho naquela maquininha, ele gera receita para tudo quanto é lugar também. Então, acaba sendo uma transparência que ele não percebe, mas ele está sendo fiscalizado também. Então, eu acho que daqui a mais uns anos, esses hábitos, que eu acho péssimo hábito, esse negócio, quanto é que o senhor quer que dá, quanto é que o senhor quer que dê o resultado, acabou isso, acabou, entendeu? Então, os novos empresários, acredito isso, né? Quero crer nisso. Os empresários que estão se formando agora, eles sabem a responsabilidade deles e eles visam crescimento comercial e não mais não pagar imposto, né? Entendeu? Então, isso é um comportamento que está mudando, vai levar um tempinho ainda, mas já está mudando. Logo no início aqui, a gente começou a falar, para chegar nos fundamentos da democracia, a gente começou a falar o que era contabilidade, né? Então, você, para fazer a gestão, você precisa ter informação, e a contabilidade começa com a informação. Depois vai lá para a transparência, depois vai para a confiabilidade dos balanços. Até aí, então, está tudo bonitinho, né? Agora, o que vai fazer depois que tiver esses números, aí é outra coisa, né? A contabilidade para aí... E aí vem a figura do contador. Se o empresário, mesmo sendo um microempresário, sendo, como é que fala? Eireli ou coisa parecida lá, se ele tiver a assessoria de um contador, um bom contador, eu estou falando de um profissional, tá? Estou falando de um contador com C pequeno, estou falando de um contador, ele vai saber o que fazer com esses números e para onde ele deve caminhar, entendeu? Então, a figura do contador, eu acho fundamental nesse caso. Um contador pode dar uma assessoria para ele financeira, um contador pode dar uma assessoria para ele de gestão de RH, contador pode dar uma gestão para ele como comprar, como vender, com quem comprar, qual fornecedor. Então, a figura do contador hoje em dia é bem diferente, não é só débito e crédito. O contador hoje ele é um consultor. Ele tem que dar uma consultoria para que o cliente dele cresça. O cliente dele crescendo vai pagar o honorário dele melhor. Né? Então, mas aí, Henrique e Elismar, eu acho que esse é uma questão que os profissionais começam a enxergar. Porém, a sociedade ainda não enxerga o papel do profissional da contabilidade como essa pessoa que pode contribuir para o crescimento do negócio dele. Que não é só débito e crédito, que não, se ele estivesse dentro daquela pequena empresa, ele cresceria mais do que ele cresce tendo uma pessoa que não está ali no dia a dia da operação dele. E o empresariado, de maneira geral, no Brasil, acha que sabe tudo. Sim. Ele sabe de finanças, ele é advogado, ele é bombeiro, eletricista, pedreiro. Ele entende tudo. Ele entende também do cliente, ele entende de marketing. E tenho percebido que tem alguns segmentos que já entenderam que, não, eu não entendo nada, eu entendo do meu negócio. O restante eu tenho que departamentalizar, que eu acho que é o sucesso de qualquer negócio. Eu tenho que delegar. E também eu vi muito raciocínio de dono de empresa o seguinte: olha, eu quero pagar o menos de imposto possível. Ele não quer saber se a empresa pode
pagando até mais imposto, ser melhor e crescer e ter uma estratégia de crescimento sustentável. Ele quer o seguinte, ele quer crescer e pagar sempre menos imposto possível. Né? E aí você vai de novo lá na democracia. O imposto não é uma coisa ruim. Se ele é bem aplicável para o povo... Né? Você falou a palavrinha mágica, se ele é bem aplicado. Falou a palavrinha mágica. Então, enquanto empresário, enquanto o povo, né? O povo participar desse bando de mau comportamento, péssimos exemplos, ele não quer pagar imposto. Por que eu vou pagar imposto? Eu vou no hospital, sou atendido, vídeo Covid. O Covid está aí mostrando. Entendeu? Eu conheço empresários que é o seguinte, porque é feio. Quando você toma um pouco mais de intimidade com o empresário, né, é feio ele falar, eu não quero pagar imposto, simplesmente. Mas ele diz o seguinte, ele não quer pagar imposto para o governo, mas ele pega o dinheiro, ele vai numa ONG, ele tem a atuação de Estado que ele acha que ele gere melhor do que o Estado. Isso também é complicado, porque quanto que ele vai dar do dele para ajudar? Você vê, nós temos o Hospital do Câncer em Barreto. O Hospital do Câncer em Barreto, que era uma coisa pequenininha, tornou-se referencial, cara. Ele agora é um referencial para o mundo. E o governo está ali? Foi o governo que começou aquilo? É o governo que mantém? Não. Entendeu? Então, você vê essa ONG de Xuxa, ONG de Ayrton Senna, ONG de pessoas famosas, eles estão fazendo o trabalho que o governo deveria fazer. Aí o governo não faz. Aí eu falei, eu não vou pagar imposto porque o governo vai fazer. Então eu vou ajudar a ONG ali da Xuxa, porque eu sei que ela vai ajudar uma comunidade qualquer e vai dar estudo, alimento, educação para uma determinada comunidade. Mas aí é uma parcela pequena, que são do Olho Brasil. Estão falando de Brasil, né? Estão falando de uma parcela pequena, ou de um estado, ou de um município. E é muito triste. E aí o empresário continua dizendo, não, vou pagar imposto. E em teoria, um Estado eficiente, ele é melhor do que você, cada um por si e Deus por todos, né? É melhor, mas tem que ser um Estado sério, Estado democrático, apartidário, né? Para o povo. O povo é branco, preto, mulher, idoso, criança. O povo é povo, né? Todo mundo aí na mesma panela, né? E a figura do Estado, ela bem feita, eu acho melhor do que somente nas atividades que você não pode ter muito lucro, né? Que é saúde, que a gente estava falando ali, educação básica, segurança pública, né? São coisas que, se você deixar realmente muito na iniciativa privada, iniciativa privada sem concorrência, ele vai querer maximizar o máximo possível de lucro, pagar o menos possível de imposto, né? E muitas vezes botar um dinheirinho numa ONG ali para não ficar, pô, tô ganhando demais, vou dar um pouquinho. Esse pouquinho é que é complicado, né? Na verdade, será que tenho refletido muito? Que, na verdade, o que falta é entendermos e acreditarmos nas instituições, né? Chamando também, entendendo o Estado, né? Enquanto governo, né? Também como instituição. Falta as instituições mostrarem credibilidade para o povo, para que ele entenda como é que funciona, para onde o dinheiro dele está sendo aplicado, porque o que a sonegação faz de ruim para ele, né? Então, acho que falta a gente falar um pouco sobre isso. Esse projeto que a gente está fazendo, né, o Sindiconte Rio, a sociedade, né, as oficinas de cidadania, é exatamente para a gente refletir sobre essa situação, porque precisamos acreditar nas instituições que estão aí,
que vieram para ficar, né? A gente tem aí toda uma Constituição cidadã que veio e que a gente não quer que ela acabe, e temos que mostrar para as pessoas como é que funciona isso. É. Aí a gente volta para uma coisa que eu tive, eu acho que todos nós aqui, infelizmente, tivemos alguma coisa roubada, né? Um carro, alguma coisa, um assalto, né? É difícil achar estatisticamente alguém que nunca foi lesado, né? Uhum. Então, eu tive uma experiência, puxa lá, aí já tem 30 anos atrás, quando me roubaram um carro e eu fui na delegacia registrar, né? E aí fiquei conversando com um delegado que tinha 35 anos de polícia. 35 anos de polícia. Aí ele falou o seguinte, olha, nessa minha experiência, 35 anos de polícia, eu já vi de tudo, já vi de tudo, tá? Já vi gente, a lei, de novo daquela lei, né? O cara vai para a cadeia, muitas vezes, e ele vive melhor do que se ele estivesse fora da cadeia, porque ele tem 5 refeições, sexo garantido, né? Lá a moça engravida e com isso vai ter algum tipo de benefício, e aí, quer dizer, tudo uma distorção. Então ele falou o seguinte, tudo que eu vi, eu acho que a única solução para Brasil ou para mundo chama-se educação e instrução, né? Ele falou isso e eu concordo inteiramente, né? E aí a gente volta de novo à bendita da contabilidade. O que é contabilidade? É educação, é instrução. E quantos dos nossos jovens têm uma noção do que é contabilidade como básico? Eu acho que um médico devia saber, devia ter um cursinho de contabilidade. Todo mundo, porque, de novo, é aquele negócio, para a democracia, para o povo. É para ele poder entender, fazer as finanças dele, pessoais, né? Tem gente que detesta fazer imposto de renda. Pô, não é detestar, você tem que fazer uma avaliação do teu patrimônio para saber se está indo para lá ou para cá. Senão você está dando um tiro no escuro. Pô. Não existe isso. Assim como também eu acho que todo mundo tinha que ter um pouquinho de conhecimento de legislação, de Constituição. Não se fala isso nas escolas, né? Então, Eu sou da época que, na minha época de escola, tinha a OSPB, não é isso? E aí as pessoas... Ferrovia Norte-Sul, tal lá. E a gente matava a aula, quando assistia a aula, perturbava o professor, a professora, lá quem fosse, que tentasse nos ensinar alguma coisa, ou polemizava, né? Ficava aquela polêmica enorme e tal. Mas, mesmo com essas polêmicas todas, algum conhecimento ficava, entendeu? Então, a criança, o adolescente, saía com algum conhecimento sobre o que é nação e tal. Essa deveria voltar, tudo bem, com uma outra cara, com outro formato, não sei com que nome, mas esse tipo de ensinamento deveria voltar para as escolas, desde quando o garotinho está lá no primário, que agora não tem mais se é primário, mudou o nome, lá, quando ele começa a aprender ali. É isso e educação financeira. A criancinha deveria saber, olha, se você gastar, guardar a moedinha que o papai te dá, você compra, sei lá, uma bala, um chiclete, uma coisa parecida, entendeu? Então, são duas matérias que deveria ter uma evolução na educação e voltar com esse ensino. Então, uma coisa que a Sandra está falando, como é que a gente vai pegar esse material que nós estamos fazendo aqui do Sindiconte e inseri-lo na escola? Fazer com, sei lá, vamos fazer uma live, aí as crianças vão assistir a live, não vão assistir? Como nós vamos dar esse formato? Mas esse material tinha que ir para a escola, para as escolas, entendeu? Virar famoso, você falar de Constituição, né? Você fala direitos e obrigações. Sim. É a mesma coisa um pouco na contabilidade de débito e crédito, dos dois lados, né? Tá um pouco associado aí, ó, de novo, a importância da contabilidade na democracia, na legislação, né? Que não é dado. E logo no início aqui da nossa conversa eu falei que, olha, eu sou economista, não sou contador, e quando tive contabilidade lá na universidade, achava um saco,
entendeu? Porque, não, porque não era nem o professor, era a maneira com que era dada sem mostrar a importância disso na sua vida real. Você falar para um garoto de 18, 19 anos o que é vida real também é complicado. Nós somos latinos, né? E acho que até 18 anos, papai e mamãe fica assim, não deixa, né? A gente viver o mundo real, né? Então, a contabilidade ela fica muito distante, dada nas universidades, do mundo real, assim como talvez a Constituição também. Eu acho que deveria as nossas crianças deveriam entender o seguinte: olha, a Constituição é fundamental porque vai impactar na vida de vocês, pô, né? A contabilidade é fundamental porque vai te permitir saber como que você está andando, pô, né? E isso não é feito. E o desafio é grande. Não é feito e eu não vejo nenhum discurso. Vai, desculpe, Damares, pode falar. Fala, Damares. Gostaria assim, de falar, realmente a gente tem uma preocupação muito grande, estamos vivendo uma preocupação muito grande com esta palavra democracia. Nós nos sentimos também responsáveis nesse contexto todo da democracia, do que a gente vem passando, porque começa lá no governo, que também falta, eu acho que são registros contábeis confiáveis, né? E também nos empresários, nós, como contadores também, como a Elismar estava falando, também aceitarmos que o nosso cliente nos conduza a situações irregulares, né? E, então, nós somos parte dessa responsabilidade, mas a gente sabe que democracia é muito mais ampla, né? E a gente está correndo muitos riscos e a gente não quer que retorne uma situação de que a gente já teve de uma ditadura e onde a gente observa em alguns lugares, mas é um comportamento das pessoas humanas. Todos nós somos responsáveis por essa democracia. Eles falam, é o povo, mas não é só o povo, é os nossos dirigentes, é a confiabilidade das pessoas. Os gestores, no seu né? agir, Nossos gestores. né? A quem a gente vota, né? Que vão, Pois é, também, que é outra dificuldade. Eu queria só falar assim, um pouquinho, dar parabéns ao professor Henrique aí pela condução desta live, a gente preocupa muito, e eu fiz questão de entrar, apesar de eu ter que sair, porque eu vou ter uma outra live agora e vou precisar sair. Mas parabéns pela condução e que realmente a gente comece a pensar como que a gente tem que agir como profissional, não é? Para que essa democracia seja ampla, não depende só de nós, mas que eu sempre pensei assim, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que dizer ao meu cliente o que é correto. Ele precisa pagar o imposto? Precisa. E o governo precisa ter a responsabilidade de saber usar o imposto que o empresário paga, da maneira que paga. Falando sobre o lucro presumido, existia também um comportamento das empresas. Eu sei, fazendo presumido, eu pago um pouco mais aqui, mas eu fico tranquilo, eu não vou ser fiscalizado. Não é dessa maneira. Não é. Eu preciso mostrar clareza do meu negócio, né? E isso é importante para todos nós. E claro que a gente preocupa, quer ver um país melhor, quer ver um país bem dirigido, quer ver o país pagar imposto, sim. Eu acho que é importante a gente pagar imposto, né? E ver esse imposto em benefício de todo o nosso país. Obrigada, desculpe a interrupção. Então, Damares, a minha proposta é que nós, profissionais da contabilidade, sejamos agentes de mudança. Porque quando a gente fala para o nosso cliente que eu não vou fazer isso, eu sou um agente de mudança. Por mais que aquilo possa, no primeiro momento, parecer prejuízo financeiro para o profissional.
Mas aquele cliente que pede a ele para fazer uma ilegalidade não é um bom cliente para ele. Então, eu acho que isso que cada vez mais a gente tem que falar. Por isso é que a questão da democracia, porque aí, se eu não tenho, se os meus números, se eu não tenho transparência e eficiência na minha gestão para o meu cliente, eu não preciso desse cliente. Posso estar errada, mas acho que a gente tem que começar a instrumentalizar as pessoas. Sandra, eu concordo que a gente vem conversando, né? E foi muito interessante porque eu falei logo no início aqui, antes, quando eu fui convidado por você, falei assim, olha, eu tenho toda uma especialização em gestão de risco. E você viu que a gente não precisou nem entrar aqui em gestão de risco, só esse tema, contabilidade e democracia, está nos tomando o tempo todo e de uma maneira muito gostosa, etc., porque para mim é uma boa reflexão também. Né? Mas eu acho que no mundo real, o contador e o empresário, seguindo ipterilipteris a legislação, e se a legislação ela não está boa, ela está injusta, esse aqui é o problema, cai nisso. E que eu falei para vocês, amigos meus brilhantes, hoje em dia são advogados, porque chegaram à conclusão seguinte, eles não conseguem fazer nada na profissão deles como economista. A teoria econômica, a gente sabe o que tem que ser feito para ir para frente, de modo sustentável. Mas a legislação, muitas vezes, impede por interesses do legislador. A gente tem que fazer uma boa legislação, porque ela é mandatória. Se você não quer fazer bagunça no país e contra a lei, né, porque esse não é o caminho, e contra a lei. Mas se a lei é injusta, ela tem que ser modificada. E não é fácil. Não é fácil. Modificar a legislação com os interesses de quem está ganhando em cima da legislação vigente é complicado, né? O nosso sistema democrático, eu acho que ele é bom, mas ele é jovem e precisa de fazer reformas. Sim. E essas reformas a gente sabe que andam devagar, né? E aí bate na contabilidade lá, você pode fazer tudo direitinho, mas eu já escutei isso, não sei se é totalmente verdade, mas empresário, se for pagar todos os impostos, quebra. Não pode ser, isso é irracional. Né? E isso, teoricamente, é uma coisa louca. Ou seja, você tendo lucro, fazendo tudo direitinho, é tanto imposto injusto e mal aplicado, mas vamos para um outro, talvez injusto, né? Por quê? Porque poucos pagam por muitos. Quer dizer, se você for fazer tudo direitinho, você vai pagar e muitos não vão fazer tudo direitinho, não vão pagar, e o Estado precisa ter dinheiro e fica esse negócio, ou seja, todo mundo fazer tudo certinho, dentro da legislação atual, quebra. Eu acho meio forte isso, mas existe esse jargão. Né? Então, mas eu acho que eu acho que isso é um jargão, né? Isso é um mito. Porque se você avaliar que o imposto ele tem uma forma de calcular e isso está incluído, embutido naquele serviço, ele não vai quebrar, porque ele já está cobrando. Acho que o equívoco é ele não lembrar que ele é mero recebedor, agente que vai receber e que tem que repassar. Porque ele só está ali, aquele dinheiro não é dele. Porque ele pegou aquela mercadoria, embutiu o imposto e depois ele tem que pegar e devolver para quem é, né? E essa questão é muito séria, né? Você tem aí pessoas, por exemplo, que fazem retenção do imposto do funcionário e não recolhe, né?
há bem pouco tempo atrás, foi decidido que isso era apropriação indébita. Mas levou-se muito tempo para isso ser O que é feito, óbvio, né? É óbvio, o que né? seria óbvio, né? Então você tinha muitas empresas que não repassavam o imposto que reteu do funcionário para poder fazer caixa. Então isso é uma mentalidade que hoje a gente tem que cada vez mais falar, porque isso não pode ser. E nós, enquanto cidadão, temos que cobrar da empresa na hora que você compra, você pedir a nota fiscal, você pegar a nota fiscal e olhar e falar assim, isso não é nota fiscal. Eu outro dia tive a pessoa me deu o papel assim, eu falei, desculpa, eu quero nota fiscal. Eu falei, isso aqui não é uma nota fiscal. Aí eu É. pedi a ela para emitir a nota. Você, Aí ela você falou, tá não, me, mas é um valor baixo. Eu falei, é o risco do seu negócio. é. Você tá me falando um negócio que eu achei que quando saiu, eu achei fantástico. Hoje, quando você recebe um cupom fiscal, talvez, vem lá discriminado quanto que você paga de imposto, não é isso? Exatamente. Isso era para conscientizar o povo do quanto está sendo cobrado e o direito dele de ter, ó, estou pagando isso, qual é o benefício que eu estou tendo nesse imposto? Mas eu mesmo não tenho olhado quanto que. No início eu olhava e falava assim, pô, do pão a gente paga uma fortuna de imposto, Muito imposto. né? Mas É, eu parei de olhar isso e aí você não se mobiliza. Na medida em que você entende quanto de imposto você está pagando, você começa a querer, de novo, olha, qual é o troco que eu tenho com isso? isso aí. Quem é o responsável pela legislação para me dar isso de volta? E vai. É, Né? Aí você vai melhorando a democracia, porque é isso. tudo do povo, aquele negócio que a gente veio falando logo no início aqui. Né? Não, e essa questão do imposto, eu achei interessante com esse massacre que está sendo feito da história da conta do aumento da energia. E que aí tá todo mundo mostrando o seguinte, não, tem o aumento, mas o aumento mais o imposto, aí estão fazendo a conta lá. Toda hora coloca, era tanto, o ICMS era tanto, agora passou a luz para tanto, mais o ICMS. Aí, eu acho que. Agora, será que as pessoas sabem o que é ICMS? Teremos, dia 13, uma live A live. só sobre esses tributos. Para que servem esses tributos? Porque se a gente está falando de democracia, se a gente está falando de cidadania, a gente tem que falar para que serve o imposto. Para instrumentalizar as pessoas e saberem o seguinte, quando você paga o ICMS, como é que é distribuído esse ICMS? Né? Ontem eu assisti a entrevista do governador de Minas Gerais, que recebeu a visita do TCU, porque agora o que ele estava fazendo? Como eles estavam com problema de dinheiro, eles não estavam fazendo o repasse para os municípios. Então ele está devendo muito aos municípios. E agora ele está fazendo um acerto de conta com os municípios. E esse dinheiro vem de onde? Vem do ICMS, vem do IPVA. E as pessoas Não não tem, sabem. não tem como, né? Tem que vir, o dinheiro tem que vir de algum lugar, pô. Né? Exatamente. Agora, se todo mundo pagasse, seria menos para todo mundo, né? Mas aí, Sandra, aqui, eu acho que para mim, terminando aqui, eu voltaria no que eu acho fundamental, que é a famosa educação e instrução. Eu acho, por exemplo, que eu estudei na escola, a gente estudava química, estudava uma série de coisas no ginásio, né? No meu tempo era ginásio, né? Que eu acho que alguns países têm na sua educação básica, em vez de dar química para um garoto de 7, 8 anos, 10 anos, que não sabe se vai ser químico no futuro, né? Tinha que se mostrar um pouco disso daí. Olha, para que funciona um imposto? Você pagando imposto, quem que você tem que esperar o quê
em troca. E se não vier em troca, quem que você tem que cobrar disso? Não é feito nada disso. Se ensina química, física, matemática avançada, e o cara pode sem querer ser um artista. E isso que a gente está falando do pagamento do imposto, paga o artista, paga o médico, paga o engenheiro, paga o povo, que é branco, preto, mulher, idoso, é tudo igual. Né? Então, acho que tinha que mudar muito na educação. E aí, para finalizar aqui a minha conversa, eu acho que contabilidade tinha que ser dado de uma maneira amigável para a criançada, para eles entenderem, porque é fundamental para eles entenderem como é que eles estão, como é que eles vão estar na vida, as contas, o débito e crédito, ativo, passivo, demonstrativo e resultado. Né? Mas é um desafio. Elismar aí que puxou esse assunto também de levar isso para as escolas, né? Como fazer isso não é fácil, porque é um tema, né? Todo mundo prefere tocar sininho e fazer pintura, dançar quadrilha nessa época. O que tenho visto é que com a mudança da Base Nacional Curricular, essa forma de dar as matérias, ela passa a ser diferente. Então, hoje, a matemática, ela é voltada para o dia a dia. Então, como ele vai no supermercado, falar de troco, falar de viagem. Então, isso já começa, você já tem uma modificação para que as crianças entendam o que funciona. Então, você tem lá uma moedinha, você tem o dinheiro, né? Tem alguns livros de ensino fundamental agora que vem até com encarte de dinheiro, de papelão, né? Então, eles fazem jogos para entender. Então, acho que já estamos mudando, mas ainda dependemos muito da própria população. E também acreditar na educação, não a educação da escola, mas a educação que você tem em casa, né? Porque se você é um consumidor que só consome, né, você fica endividado. Seu filho também vai ser endividado, porque ele não vai conhecer outro caminho. Então, isso que a gente tem que mostrar bastante. Então, eu lanço, quer dizer, eu deixo aí um desafio para o sindicato de que levar a educação contábil para o ensino básico eu acho que é algo importante. Eu só tive isso na faculdade mal dado, tá? Então, o desafio é dar antes, junto com os deveres e obrigações constitucionais, para a garotada, de uma maneira, sei lá, um educador sabe dar essas coisas na maneira de figurinhas e etc., de uma maneira amigável. Né? Então é isso aí. Bem, obrigado aí pela oportunidade de conversar, foi muito interessante, não precisei entrar nada na minha área específica. Foi ótimo. Né? É um espaço para refletir. É um espaço para refletir, foi mesmo. Henrique, agradecemos e quero lhe fazer um convite. Acho que é a última sexta-feira, sei lá, tem um dia do último... Ih, caiu. Não, alô? Não, eu estou escutando. Vocês sumiram para mim. Bom, mas vocês estão me ouvindo? Eu estou. Tá. Então, tem um dia no mês que nós do sindicato nos reunimos só para falar mal dos outros, falar da novela, só não pode falar do Bolsonaro, que não sai briga. Não pode falar do Bolsonaro. Mas a gente entra só para conversar. E aí eu estou lhe convidando para vir conversar conosco. Sem compromisso nenhum. Traz sua taça de vinho, eu vou trazer minha canequinha com uma batidinha bacana. A Sandra também, o outro traz a cerveja. Vocês avisam com 1 ou 2 dias de antecedência para eu poder me programar? Isso. Para nós conversarmos mais sem grandes compromissos. Só não pode falar mal do Bolsonaro, tá? Nem a favor do Lula. Lula, ou qualquer. Por enquanto, não tem ainda ninguém que a gente não possa falar mal. Então, está complicado. A
Aí se você falar de voto nulo, vou anular, você é um imbecil que quer anular o voto. Então não tem. Política, futebol e religião são coisas que dão atrito. Henrique, super obrigada a todos e todas que estão aqui, quem vai nos assistir. A ideia é falar de democracia enquanto instituição. E aí vou agradecer a Bárbara que botou aqui o discurso de Gettysburg, que é o famoso discurso do presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. Isso. Governo do povo, pelo povo e para o povo. Era outro texto que eu tinha puxado aqui também. E entender que a gente não está falando de política partidária, porque temos que separar, quando a gente está falando de democracia, a gente tem que separar o que a gente está falando para o povo e pelo povo, do povo e de político partidário. Político partidário, realmente, nós somos muito jovens, né? Afinal de contas, a Constituição é de 88, que faz essa mudança do político partidário. Nós precisamos evoluir muito, mas também precisamos evoluir muito enquanto cidadãos, entender qual é o meu papel. Qual é o meu papel nessa sociedade, né? Então, acho que esse é o papel que esse projeto especial quer trazer e deixar como mensagem. Aonde está você, cidadão, profissional da contabilidade, na cidadania, né? Então, queria muito agradecer a todos e aí falar que na terça-feira que vem, esse projeto acontece sempre no início do mês, sempre às terças e quintas. Vamos ter na terça-feira que vem, nós vamos ter uma sobre mobilização social com o João Luiz Costa. Na quinta-feira a gente vai falar sobre participação e controle social com o Coronel Leonardo Ramos, que é especialista nessa área. E no dia 3 a gente vai falar com a Maíra Silvestre, que é tributarista, que vai contar para a gente para que servem os impostos e como é que é essa distribuição, né? Fora isso, todas as quartas-feiras, nesse bate-canal, temos as nossas lives normais. Vamos ter LGPD, vamos ter a gestão do tempo, temos aí novidade do E-Social e do FGTS Digital. Vem aí novidades para a galera que vai pegar todo mundo assim, bem espremidinho. Vamos falar sobre gestão empresarial para o MEI, com a Gisele Lima. Uma que me preocupa muito, que deve preocupar muitos profissionais da contabilidade, como se aposentar, né? Então, o especialista Jesus Najib, que vem contar para a gente como fazer. E vamos encerrar o mês de julho falando sobre o voluntariado, porque nós, enquanto diretores do Sindiconte Rio, somos voluntários. E aí a gente precisa saber o seguinte: como é que contabiliza os voluntários, as horas dos voluntários, né? Então, estamos trazendo aí a Helena Freitas para a gente conversar. Gente, espero vocês nas nossas lives, nas nossas redes sociais. Essa live vai estar disponível no nosso canal no YouTube. Não esqueçam de ir lá depois conferir, compartilhar com os amigos e deixa lá o sininho para saber quando tem vídeo novo, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado. Boa noite a todos e todas. Fiquem seguras. Obrigada, prazer. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.